Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir essa nossa aula, né? Hoje nós estamos falando da segunda unidade, que é ferramenta de geração de ideias e sua aprendizagem organizacional. Vocês se lembram que na última aula, o que a gente dizia lá? Que todos somos criativos. Todos somos criativos. A gente tem que ter a ideia seguinte, que para ser criativo não é só aquele cara viajandão, maluco. Todos podemos ser criativos. Não precisa ser aqueles cara viajandão para ser criativo. A gente vai falar da ferramenta de geração de ideia. Aí eu cito aí um músico de jazz americano, né, Benny Golson, acho que é esse o nome que fala, sei lá. Um homem criativo é aquele que dá 2 passos na escuridão. Que isso, misericórdia, meu Deus! Ou seja, é caminhar naquilo que você não conhece ainda, né? Os verdadeiros heróis mergulham na escuridão do desconhecido. Mas aí, criar é caminhar no desconhecido. Mas será que não existe aí alguma forma de como acontece esse pensamento criativo? Eu, como engenheiro aqui, já vou pensar numa fórmula matemática, né, Caboclo? Vamos pensar. Tem um passo, mas o outro, etc. Lembra que nós falamos na aula passada, lá, na outra aula aí, que nós dissemos que o cérebro nosso tem aquele raciocínio matemático rápido nesse sentido, né? Será que existe uma sequência do pensamento criativo? Alguns pensadores resolveram pensar dessa forma. Em 1928, o Graham Allen propôs algumas etapas do pensamento criativo, que para ele seria preparação, incubação, iluminação e verificação. O Daniel Goleman propôs no seu livro lá, Espírito Empreendedor, acrescentou mais algumas coisas com relação a esse do Graham Allen. Vamos dar uma pensada quais são essas fases do pensamento? Primeira coisa seria a preparação, ou seja, não dá para ser criativo se não nos prepararmos, né? Se não soubermos daquilo que estamos fazendo. Não existe estalo de Padre Vieira, meu camarada, essa história é conversa para boi dormir. Padre Vieira era um jesuíta que na época da colônia no Brasil, ele morava aqui no Brasil, ele tinha muita dificuldade. Diziam até, isso é lenda, tá, gente? Diziam que ele era até meio burrinho, né? Não conseguia. Mas ele era devoto muito de Nossa Senhora, então ele rezou demais. Um belo dia ele lá na capela desmaiou, acordou com um estalo de inteligência, virou um dos grandes oradores jesuítas. Conversa pra boi dormir, tá certo? Isso é uma história da bibliografia dele. Não existe estalo de Padre Vieira, precisa estar preparado. Você precisa reunir uma ampla gama de dados sobre um determinado assunto. Por quê? Porque se você não se preparar, você vai ficar nadando por cima. Você vai ter soluções rasas para problemas que são profundos. Depois disso, a incubação. Já aconteceu com você aquela situação? Às vezes você está com um determinado problema, você para, pensa, vai, mexe, pensa de novo, pensa daqui, pensa dali, e não chega a solução nenhuma. Mas fala, quer saber de uma coisa? Vou largar esse negócio para lá, vou mexer com outra coisa. Vou lá cozinhar, vou fazer uma caminhada, vou fazer outra coisa, mexer com o bicho, alguma coisa. Corto lenha e racho, sei fazer poda, sei tirar areia. A única coisa que eu não faço é beber pinga. E de repente lhe vem aquela ideia na cabeça, a resposta do questionamento que acaba chegando até a gente. Não tem isso? Quantas vezes você já se viu diante de uma situação dessa? Diante de um problema? Essa é a fase da incubação. É você pegar esse problema e deixar esse problema de lado um pouco. Não estou largando ele, não. Estou deixando um pouco de lado. É como os mineiros fazem aqui. É cozinhar no fogão a lenha. Cozinhar no fogo brando, né? Aquele negócio tem que ser aos pouquinhos, que é aquilo que vai dar o gosto. A resposta pode vir nisso. Aí tem a fase que o Daniel Goleman chama de devaneios. Devaneio é aquela fase assim, como você está numa fase meio de sonho, meio acordado e meio dormindo, depois que você passou pela preparação, pela incubação, e aí te chega, através de um sonho meio acordado, a solução para aquele determinado problema que você pensou. E por último, a fase da iluminação, que é aquela eureka do Euquimedes, né? Achei! Encontrei a solução para aquele determinado problema. Pode ser que funcione para você? Pode. Pode ser que não funcione. Você tem um pensamento criativo que funciona de forma diferente. Não tem problema. Isso é só uma tentativa de criar uma sequência lógica de um pensamento criativo, que nem sempre funciona dessa vez. Lembram daqueles itens? Não tem resposta certa ou errada. Isso é só mais uma possibilidade de como acontece a formação de um pensamento criativo. Mas o mais importante de todas eles é a preparação. Se estivermos preparados,
a gente consegue criar, consegue pensar a respeito. Não dá, guarda essa ideia do estalo de Padre Vieira, não dá para acordar num dia criativo, simplesmente. Isso ninguém faz. A gente vai se preparando para conseguir esse tipo de coisa. Então, eu discuti essa ideia, a consequência está justamente no quê? Na inquietação. Eu acho que de todos os problemas da criatividade, o único cara que talvez não consiga ser criativo é aquele que está satisfeito com tudo. Se tudo está bom, você não está inquieto com nada, que nada te inquieta, possivelmente você não vai ser um sujeito criativo. Você deve conhecer gente aí no seu dia a dia, aquelas pessoas que morrem aos 40, mas são enterradas aos 60. O cara perdeu o gosto pela vida. O cara já parou lá atrás. Já consegui tudo que eu queria da minha vida. Não preciso de mais nada. Esse sujeito vai ter dificuldade de ser criativo. Os demais, se você está inquieto com qualquer coisa do seu dia a dia, você tem possibilidades de ser criativo. E muito. Beleza, rapaziada? Era isso aí. Um abração. Bora lá.